nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. É um prazer mais uma vez aqui junto podemos estudar um pouco da palavra de Deus. É muito bom quando meditamos. Se todos pensassem na palavra de Deus como de fato ela é, as coisas seriam outras. Não teria tanta violência, tanta criminalidade, tanto roubo, tanta corrupção, um monte de coisas erradas que a gente vê por aí afora. E começando de cima para baixo, baixo para cima, ou seja, de lá dos altos poderes que tem na terra aqui, até o pequeno que tem, realmente a falta do conhecimento da palavra de Deus, né? E agora lembrei de uma frase do Bolsonaro, diz assim, é a luta do bem contra o mal. E é isso mesmo, é a luta do bem contra o mal. E às vezes o mal insiste, e tem bastante que é do mal, e gosta do mal, e é força para que o mal realmente vença. Mas o poder de Deus é maior, Ele sabe de tudo, e Ele permite tudo para que se cumpra a profecia. Às vezes tem coisas que a gente não gostaria que acontecesse, mas tem que acontecer para que a profecia se cumpra. E se se cumpre, é para tudo, para a honra e glória do nosso Deus, e isso acelera mais a volta de Jesus. Eu agradeço realmente mais uma vez estar e desde já que Deus abençoe todas as emissoras que têm transmitido nossos programas aqui da TV Sinec, e cada dia a bênção de Deus se multiplique sobre a vida dos senhores e daqueles também que têm ouvido nossos programas. Vamos ouvir o Pai Nosso com o quarteto Arauto dos Estados Unidos. Heavenly Father, bless us now. At the cross of Christ we bow. Take our guilt and grief away. Hear and heal us. Now we pray. Now, O Lord, this very hour, send thy grace and show thy power, while we rest upon thy word. Come and bless us now, O Lord. Mercy now, O Lord, we plead. In this hour of utter need, turn us not away unblessed. Calm our anguish into rest. O thou loving, blessed one, rising o'er us like the sun.
sing. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. É gostoso estar ouvindo realmente assim esses hinos. É uma experiência recente. Agora, nesse último sábado, um quarteto muito amigo foi cantar o Pai Nosso numa festa realmente de alta sociedade. Só para os senhores saberem, o prato era R$700. Tem que ser um lugar muito chique. E esse quarteto foi convidado. Esse quarteto foi convidado. Diz que o pastor pregou, foi num casamento de 50 anos de casado, né? E realmente aquela festa, tudo, realmente 80 pessoas foram convidadas. E o pastor pregou, todo mundo cantou, mas quando o quarteto cantou o Pai Nosso, a dona do restaurante se manifestou, o diabo se manifestou nela numa forma que foi terrível. E esse colega firme nos princípios disse: não, vamos continuar cantando. E terminou o Pai Nosso e cantou várias músicas até ela pegar e se retirar. A dona do restaurante se retirar, ficou só o dono. E depois de que terminou tudo, e fez um apelo, e uma daquelas pessoas terminou pedindo estudo bíblico. Olha, no momento de alta sociedade, você vê o poder que tem o Pai Nosso. É a oração modelo do qual Deus, realmente Jesus, aconselha para todos nós. Nunca faça tudo sem, quando sai de casa, não saia sem primeiro fazer a oração do Pai Nosso. Está lá em Mateus capítulo 6, você pega lá de 6 a 13, né, mais ou menos, leia lá o Pai Nosso, não, 7 para 13. Você lê lá e antes de sair, nunca deixe de orar a oração modelo Pai Nosso. Vamos ouvir agora uma música com a cantora Mara Leite. Que voz, que música, que hino gostoso de ouvir. Que Deus abençoe mais uma vez a cada um. Amigo, por onde anda agora você? Tão longe do lar que o espera voltar. Amigo, não fique tão longe de Deus, pois Ele o ama e o quer junto aos seus. Amigo, eu sei que Cristo
Você que aprendeu a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, bem sabe que esta é a chave real que abre os tesouros do lar celestial. Amigo, eu sei que falsos prazeres seduzem e arrastam você para o mal. Oh, não importa quão longe foram seus pés, Cristo espera você regressar. Oh, não importa quão longe foram seus pés, Cristo espera você regressar. Obrigado, Maria. Mara Leite Pioeste, hino tão bonito. Agora você imagine, nós somos um pecador, Mara Leite também é uma pecadora, não resta dúvida. Né? Tanto eu quanto ela e todos aqueles que acreditam em Cristo, somos pecadores, mas arrependidos toda hora, pedimos perdão ao nosso Deus. Uma voz dessa, o quarteto cantando os hinos tão bonitos. Agora já imagine no céu um coral de 144 mil vozes, música que ninguém nunca ouviu e nem tem condições de aprender, a não ser os 144 mil. Que hino maravilhoso está preparado para todos nós, todo aquele que acredita em Jesus e por a sua ocasião, realmente ouvir este hino maravilhoso. É muito bom, que Deus possa abençoar, que possamos estar firmes. Vamos ouvir o hino Ó que Esperança, 469, parece.
Amém. Querido Deus e Pai que está nos céus, a Tua palavra já está aberta para que possamos, nesse período, falar um pouco daquilo que tanto o Senhor nos oferece, principalmente a vida eterna. Perdoa naquilo que temos falhado, nossos pecados, atos, palavras, mau pensamento. Pai querido, recebe 40 teus filhos, preparando para aquele encontro com Jesus na vida do céu. Abençoa essa emissora e as demais que estão transmitindo as mensagens de fé e de esperança, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, nós vamos falar hoje um assunto um pouco diferente daquilo que nós temos fazendo, que é a série profética, mas eu vou interromper um pouco e falar sobre o povo e o nome. Olha, a palavra povo, que quer dizer habitantes de um país, de uma localidade, multidão de gente. Em Gênesis capítulo 11, versículo 6, nos fala realmente lá da Torre de Babel, e diz assim: e disse, eis que o povo é um, e todos têm uma só linguagem, e isto é o que começa a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles têm imaginado a fazer. Eles queriam fazer uma torre do qual chegasse ao topo lá no céu. Ora, o povo era para evangelizar o mundo, não para se isolar do mundo. E eles não estavam fazendo o plano de Deus, mas sim o plano dele, né? E quando nós queremos fazer a nossa vontade, sempre dá errado. Cedo ou tarde vai dar errado. Agora, quando procuramos fazer a vontade de Deus, aí não. Aí tudo dá certo. Porque Deus quer e nós queremos, aí tudo vai dar certo pela misericórdia de Deus, né? Nome que quer dizer palavra que designa pessoa, coisa ou animal. O que vamos falar no estudo é sobre pessoas. Exemplo, Provérbio 22:1, mais digno de escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e o favor é melhor do que a prata e o ouro. Mateus 21:9, bendito que vem em nome do Senhor. É muito importante, amigo, irmãos, não importa a sociedade, o grau de cultura que você tem, a formação, isso nada tem valor diante de Deus se você não fizer a vontade de Deus. Pode satisfazer o seu eu é muito forte, e quando o nosso eu ultrapassa as fronteiras, ele realmente deixa de lado Jesus. E na nossa vida, o que tem que aparecer sempre é Jesus, não eu. Eu não tenho valor nenhum, a não ser pelo amor de Cristo, que Ele morreu por mim. Então, esse valor não tem preço nenhum que pague a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por mim e por todo aquele que nele crê. Mas nós vamos falar um pouco aqui que há em um nome. Qual a importância neste nome? Nós temos um exemplo de o nome de cristão aparece pela primeira vez em Antioquia, quando os discípulos foram chamados de cristão. Atos 11:26 diz: em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristão. Olha, essa palavra cristão é muito forte para aquele que de fato valoriza o nome de Cristo. Não aqueles que ficam fazendo gracinha com Jesus, passando em novela, passando nisso ou naquilo. Jesus é uma pessoa que merece todo o respeito e toda a reverência. A própria palavra de Deus já fala que todos os joelhos devem se dobrar diante de Jesus.
O único que disse que não ia se dobrar e aconselhou os seus anjos foi Satanás, mas no final da história ele vai se dobrar o seu joelho diante de Deus, diante de Jesus, e vai dizer que Jesus de fato tem razão. Por quê? Porque o erro foi dele. Deus deu toda a oportunidade para ele, mas ele não soube conservar esse nome. E ele, como um anjo de luz, ele se transformou Satanás, diabo, e assim por antiga serpente, e assim por diante. Porque queria ser mais do que o próprio de Deus, do que o próprio Jesus, e através do Espírito de Deus. Eu sendo de família pobre, aqui estou falando sobre o irmão Inácio, eu sendo de família pobre, não tinha nada para oferecer ao meu filho ao nascer. Primeiro, quando assim casei, orei ao meu Deus em secreto, dizendo, a oração secreta ela tem muito poder. Agora eu posso falar porque já aconteceu, né? Senhor, não quero filho, e o Senhor sabe por quê. Depois de 2 anos e meio, a família da minha esposa ficaram zombando de mim. Agora eu orei a Deus dizendo, Senhor, o Senhor sabe que eu não queria filho, mas esse povo fica zombando de mim. Dá-me um filho, mas se for da minha vontade, eu quero um homem. E o Senhor sabe o porquê. Isto tudo em secreto. E ao meu Deus, tudo devemos fazer em secreto. E pedi a Deus que até hoje continua em secreto pela misericórdia de Deus, aquilo que eu falei em secreto, ou seja, o porquê não queria e agora o porquê eu quero e sendo homem. Isso nem minha esposa sabe, só Deus. Deus sabe. Deus sabe, ninguém sabe mais. Pode dizer assim, mas o inimigo viu, não viu não, porque foi em secreto, e a Bíblia só Deus ouve em secreto. Então esse segredo está comigo e Deus, nem minha esposa sabe o porquê eu não queria filho e porque depois eu quis e queria um homem. Falei para minha esposa, você vai ter um filho. Eu pedi a Deus e ela riu de mim. E eu disse, se for da minha vontade, é homem, mas que seja segundo a vontade de Deus. Ainda falei para ela isso. Por quê? Fazia 2 anos e meio, né, que nunca tomei remédio para ter e nem para deixar de ter. Simplesmente pedi a Deus e Deus, pela sua misericórdia, ouviu o meu pedido, que ele sabia o porquê e que eu não queria, porque depois eu quis, né? O homem. Mas que seja a segunda vontade de Deus. Naquela época, não se fazia tanto exame assim para saber se era homem ou mulher. No caso de meu filho foi assim. Só no dia do nascimento que viemos a saber que era homem. E isso aconteceu no hospital Dom Pedro II. Dom Pedro ali, né? Ali perto da Radial. Eu já tinha falado para minha esposa, se fosse homem, eu nada tenho para dar em herança, e isto que eu tenho vou dar, o meu nome. Dá para você entender? Eu nada tenho para dar, mas isso que eu vou dar é o meu nome. Esse nome eu tenho que fazer de tudo para que meu filho veja que o nome que eu dei para ele, o meu nome, uma herança, ele veja em mim um verdadeiro pai amoroso que ama e que procura lutar para ser um cristão. Apesar de ser um pecador confessado, mas luto para ser um cristão. Deus conhece o meu coração e sabe. E esse exemplo eu tenho que deixar para o meu filho, Jesus logo voltando,
ou eu dormindo ou tendo acordado por ocasião da volta de Cristo, esse nome eu tenho que conservar ele como o nome de cristão. E ao nascer ficou registrado o nome Carlos Inácio da Silva Júnior. Eu sou Carlos Inácio da Silva e ele Carlos Inácio da Silva Júnior. Li muito sobre o significado dos nomes em um livro que até hoje não sei onde está esse livro. Mas o que me chamou a atenção foi os nomes bíblicos, porque sempre tenho um porquê daquele nome. Sempre tenho um porquê. Deus não dá um nome e nem faz com que alguém tenha um nome se não tiver um significado. Veja como é importante a escolha de um nome para o seu filho ou sua filha. Você queria ter esse nome, por exemplo, assim desse jeito, nascimento? Que nome, não? Alguém chamar e dizer assim, ou assim desse jeito, nascimento, é um nome esquisito, não? Esse era o nome de um mineiro, segundo o professor de português, um tenente da Polícia Militar de São Paulo, quando eu estava fazendo ginásio, muitos anos atrás. Na época que estudava, como ficou esse jovem depois que cresceu, ouvindo alguém lhe chamar, venha aqui assim desse jeito, nascimento? Não um pouco esquisito? É um nome realmente, não dá para, às vezes, a pessoa querer ouvir esse nome chamando desse jeito. E um outro nome é que o professor citou, foi o de 1, 2, 3. Olha, vem aqui 1, 2, 3. Isto é nome de alguém que se chama 1, 2, 3, vem aqui. Realmente são nomes esquisitos. Mas se foi mentira, foi do professor, porque ele falou, ele também parece que era de Minas, e ele contou a história realmente desse nome esquisito. Então, Deus também tem um nome. De fato, ele tem muitos nomes. Quando Deus mostrou a Moisés como tornar as águas amargas em águas doces, ele fez uma promessa a Israel, dizendo em Êxodo capítulo 15, versículo 23 a 26. Versículo 23 diz assim, e chegaram a Mara, mas não podia beber das suas águas, porque eram amargas. Por isso chamou-se lugar Mara. O versículo 24 diz, o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Versículo 25, então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e Moisés lançou nas águas, as quais se tornaram doces. Ali Deus lhe deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Versículo 26, dizendo, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? A promessa de Deus para Moisés e aquele povo continua para mim e para todos aqueles que nele crê. Deus é Deus e sempre será Deus. Ele nunca deixará de ser Deus. Ele é eterno, ele não tem princípio nem fim. Ele é Deus. Alguém querer saber quem é Deus, ele deve primeiro procurar saber quem é Ele. Que quando você chega a querer saber quem é Deus, é sinal que você nem sabe por que veio o mundo. Entendido? Você procura saber quem é você, de onde você veio e para onde você quer ir. Você tem duas escolhas, vida ou morte. É isso que a Bíblia fala, vida ou morte. Se você quer vida, então obedeça às coisas de Deus. Se você quer morte, continue no que você está fazendo. Que diz alguém, um amigo, que para você ir para o inferno não é preciso ler a Bíblia, não. Do jeito que você está, você vai. Não é preciso você ler.
lá dizendo que você vai para o inferno, você não faz. Não, do jeito que você está, você vai. Agora, quando você lê a Bíblia, você começa a descobrir que de fato você tem um Pai do qual te ama e tem um Jesus do qual morreu para te salvar. Tanto a mim como qualquer aquele que nele crê. Quando Deus estabeleceu o sábado como uma aliança entre ele e Israel, ele disse a Moisés, em Êxodo 31:13, falarás também aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardarei os meus sábados, ó, os meus, não é dos irmãos nem dos amigos, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Quando nós vamos trabalhar numa firma, a primeira coisa que faz é ver realmente o currículo, e ali diz que religião você é, ou que deixou de ser. Quando eu falo o nome adventista do sétimo dia, ou se tiver no caso de um judeu, já sabe que o adventista e o judeu guardam o santo sábado. Os demais que guardam, eles não estão nem muito assim, não, né? Não se preocupa, porque qualquer religião pode estar tudo empregado, mas quando fala no sábado, que a turma trabalha dia de sábado, ou sexta-feira, depois do pôr do sol, e o adventista disse, eu não posso trabalhar, então, amigo, fica difícil para você se empregar. Mas o importante é que você não possa esquecer que Jesus, ele é o dono do sábado também. Eu conheço o pastor João Augusto, se ele estiver me ouvindo, ele vai lembrar disso, né? Quantos anos atrás? João Augusto, que foi meu pastor na igreja de Vila Carrão, ele chamava todos os membros do distrito de Vila Carrão pelo nome, todas. Parece que na época era 4, 5, era 6 igrejas, não me lembro. Ele sabia o nome de cada membro da igreja. Esse é um verdadeiro pastor, porque ele cuidava de todos. Ele chamava-o pelo nome. Eu até hoje estou tantos anos na igreja e nem conheço muito assim pelo nome, só chamou o jovem, o fulano, o Bertrand, mas o nome às vezes é difícil chamar. Tem isso comigo, era para mim aprender a chamar pelo nome. E às vezes eu sou muito relaxado nesse caso aí, chamou o jovem, juventude, coisa, e não chama uma vez pelo nome. Mas o ideal é chamar pelo nome. Ele conhecia todos, até os que não eram da igreja do qual eles visitavam, ele sabia o nome de todos. Primeiro, final de conta, qual é o nome de nosso Deus? Êxodo 3, versículo 13 a 14. Eu sou o que sou. Olha a maravilha. Eu sou o que sou. Qual é o nome de Deus que deve ser lembrado de geração a geração? Êxodo 3,15, a resposta é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É assim serei lembrado de geração em geração. E todo mundo tem um respeito quando fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Você já parou para pensar? Toda religião lembra desse nome, Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por quê? Porque são pessoas do qual tiveram um respeito e um carinho, não que fosse só para ele, mas todo, porque eles foram uma pessoa que lutaram para ser fiel a Deus em tudo. Veja que a escolha da mulher de Isaac, Abraão fez com que o seu próprio amo jurasse para a escolha de alguém que fosse da mesma família, parentesco ou qualquer coisa semelhante, do mesmo princípio. E quando alguém casa com um princípio diferente, às vezes é difícil dos dois se dar, porque um puxa para um lado, outro puxa para outro. Vai lá um cristão casa com a católica, ela vai para o baile e ele vai para a igreja? Não dá, é completamente diferente.
Não tem condições. É bom que sejam os dois católicos ou que os dois sejam cristãos. Aí sim, aí é aprovado por Deus, tanto um quanto o outro, porque ele escolheu o par que ele queria. Agora, se casar um com outro assim diferente, são julgos desiguais. E se é julgo desigual, amanhã ou depois, cedo ou tarde, sempre sofrerá as consequências. Então, a você, jovem, tanto ele quanto ela, ao escolher, procure alguém que esteja no mesmo princípio de você. Ou que se você escolhe uma pessoa que você não é cristã e quer ser uma cristã, aí tudo bem. Ou você quer ser um cristão, procure uma pessoa, primeiro você procure se familiarizar com o cristianismo e depois lá dentro você vê com a garota que pode corresponder com tua esposa. Porque dentro da igreja também tem gente que está simplesmente por estar na igreja, mas não quer nada com os princípios. Então você pensa que vai fazer uma vantagem e, no entanto, é decepcionado. E às vezes você casa com uma pessoa que não é um cristão. E você é mais feliz de que às vezes certa pessoa está dentro da igreja porque não tem respeito com nada. Esses nomes de Deus descreve que ele é o seu caráter, os seus atributos. E é pelo seu nome, com todos os seus significados, que ele chama a mim e a você. Quando eu e você declarou publicamente o nosso amor, a nossa lealdade a Cristo, que tinha sido numa tenda evangelística, com doce fragrância de pó, de serragem, a penetrar nossas narinas, ou frias águas de um rio, ou no batistério de uma igreja diante dos rostos, radiante de nossos familiares, e emergiu das águas batismais, eu e você tomamos o nome dele como nosso próprio. Que grande privilégio não é apenas representar esse nome, Jesus Cristo. Que maravilha, Jesus Cristo. Mas a orar em nome dele, disse Jesus em João 14, versículo 12 a 14. O 12 diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará a obra que eu faço e fará obra ainda maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Versículo 13: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? E o versículo 14: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei muitos cristãos têm se apoderado dessas palavras para que signifique que Deus se fez refém de suas próprias palavras e tem obrigação de suprir qualquer coisa que eles pedirem, desde que acrescente no final da oração a frase em nome de Jesus. Esta tentativa tem frequentemente resultado em decepção, por não compreenderem o que Jesus disse. Orar em nome de Jesus é pedir coisa consoante o que, a quem ele é e o que ele prometeu. Olha, ser cristão é ser um seguidor de Jesus. E ele diz: aquele que está, de João, aquele que está nele deve andar como ele andou. Eu tenho que ler a vida de Jesus e saber como ele andou. E eu tenho que procurar fazer tudo para andar um pouco, pelo menos, naquilo que Jesus andou. E agora eu vou pedir ao meu Deus, em nome de meu Jesus, porque eu estou lutando para viver aquilo que Jesus andou. Agora, simplesmente eu uso o nome, em nome de Jesus, mas que seja feita a minha vontade e não a vontade do Pai, está batendo em água fria. Você realmente
Porque muitas vezes não recebemos as bênçãos que deveria receber, porque pedimos errado. Aí tem o Espírito Santo que intercede por nós. Por isso é muito importante você conservar o seu nome. Você imaginou seu filho nasce e ele crê você na droga, um assassino, um ladrão, um corrupto? Que nome você que, por exemplo, político, esses corruptos que tem e que se candidata outra vez, todo mundo inteiro sabe de que foi declarado roubo, e se declara outra vez candidato, e a pessoa vai ainda, vota numa pessoa dessa. Você é responsável no dia do juízo, por o voto que você está dando uma pessoa que você sabe que roubou o país, que pintou e bordou, que comprou juiz, comprou mesmo de gente, e você vota nesse nome. Você é responsável. É melhor que você não vote em ninguém. É melhor do que você votar numa pessoa que você sabe que fez o que fez, aprontou o que aprontou. E essas pessoas vão impedir que eu e você pregue essa mensagem. Escute o que eu estou falando. Essas pessoas desses partidos unidos vão fazer com que signifique uma religião só. Se você tem uma religião só, não existe outra no país, você tem que obedecer aquilo que o país fala. E se você não fizer, você vai ser perseguido. É claro que tudo é bíblico, tem que acontecer, mas que eu e você como cristão não seja responsável por esse voto a esse tipo de pessoa. Não importa quem seja, não importa, mas pare e pense, é melhor que você não vote de que você votar e votar numa pessoa que você tem conhecimento da sujeira que foi falada, de tudo que aconteceu, e você continua querendo ainda, adorando, idolatrando e assim por diante. Pare e pense. E eu e você somos responsáveis por aquele do qual colocamos para governar. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa do inimigo. Ou você tem Deus, ou você tem o diabo. Se você vota numa pessoa que é do diabo, então porque você quer acompanhar o diabo. Você tem que parar e pensar. Qual o princípio que as pessoas têm? Pinga, macumba, seja lá o que for. É esse que você quer. O nome, é muito importante você saber o nome de quem você vai escolher para ser seu governador, ou seu presidente, ou seja lá quem for. Está cheio de traíra por aí afora, que procura se ganhar às custas dos outros e depois chuta. E os senhores sabem quem mais ou menos podemos pensar que andou chutando e traindo. O nome de uma pessoa é muito importante, o nome, lutar por esse nome. O erro foi erro, só não possa continuar no erro. O Senhor deu maravilhosa promessa do livre uso de seu nome, com o Pai, em conjunção com fazer as suas. Os discípulos que vivem somente para o trabalho e o reino de Jesus, para a sua vontade e sua glória, será concedido o poder de se apropriar da promessa. Qual pessoa que apanha a promessa apenas que deseja algo muito especial para si mesmo, ficará decepcionada, pois estaria subjugando a Jesus o seu próprio conforto. Bom, eu peço o nome de Jesus e ele tem que atender. Ele prometeu que atendia. Não é assim. Ele vai atender segundo a vontade de Deus. Pedidos que possam resultar em providência, proteção, cura, santificação, paz e salvação, são consoantes como
caráter e o nome de Cristo. Somos chamados a representar este nome diante do céu e da terra, em nossa vida e sobre os nossos joelhos. Éramos estrangeiros e alienados de Deus, mas Ele nos redimiu. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43:1. Depois de um diálogo de Moisés e Deus, veja o que disse Deus a Moisés. Êxodo 33:15-17. Ao que disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Olha, maravilha. Pronunciaremos este nome, Deus. Devemos fazê-lo com toda a reverência possível. Ao falar essa palavra Deus, deve se tratar com todo respeito e toda reverência. Mas muitos na igreja já não estão fazendo mais isso. Vai de qualquer jeito e nem está aí com a presença de Deus. E os anjos anotam todo o relaxamento, tanto meu como o seu, de quem quer que seja, na presença dele. E naquele dia, se eu e você não mudar, seremos responsáveis por aquilo que estamos tratando na presença de Deus. Ele merece todo o respeito e toda a reverência. Veja o que diz o apóstolo Paulo aos Filipenses no capítulo 2, versículo 9-11. O 9 diz: pelo que também Deus exaltou supremamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Veja só, acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Logo assim somos representantes deste nome, Jesus Cristo. Veja a humildade e a importância do nome de Jesus, que João Batista tinha para com ele, ao dizer em Marcos 1, 7-8, capítulo 1, versículo 7-8, versículo 7, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as suas correias das sandálias. O versículo 8: eu vos tenho batizado em água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Jesus é ele que pode fazer isso. E veja o que o grande privilégio é ser chamado de cristão. 1 Pedro 4, 12-16, o versículo 12: amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Versículo 13: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na relação de sua glória vos alegreis exultando. Versículo 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, também bem-aventurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito da glória de Deus. Quantos a vez dos cristãos são injuriados por causa do nome de Cristo? Mas a palavra de Deus diz que somos bem-aventurados, porque o Espírito da glória de Deus reposa sobre nós. Versículo 15: não sofra, porém, nenhum de vós como os assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Ou seja,
Como cristão, jamais podemos estar se intrometendo na vida de ninguém, a não ser que possamos ajudar essa pessoa, mas que também não seja um cristão, entre aspas, ladrão, criminoso, assim por diante. Versículo 16: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, Jesus. Jesus. Que Deus possa nos abençoar, irmão e amigo. Se você tem um nome, conserve esse nome para a honra e glória de Deus, e que esse nome dê um bom exemplo para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos e filhas, e todos aqueles que estiverem ao redor de você. O nome zelar. Quando você disser é isto, é isto. Eu falo para os meus patrões, se ele estiver ouvindo, ele sabe disso aí. Quando eu disser, seu fulano é isso e acabou. Não tem outro negócio, é isso que eu estou falando. Pode ser o patrão, pode ser meu cliente, pode ser quem for. Todos me conhecem. E quando eu falo é isso, é isso. Com lucro ou com prejuízo ou com lucro. É isso que eu estou falando. Que Deus possa nos abençoar. Que possamos compreender o significado do nome. Você veja que nome você passa a confiar. Que Deus te abençoe e muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos, meditando um pouco na palavra de Deus. Que Deus abençoe todas as emissoras que estão transmitindo o nosso programa e os demais programas em Cristo Jesus. Vamos ouvir então mais uma vez a cantora Mara Leite. Sua glória rejeitou, alguém que muito amou, humilde se entregou, amor tão grande assim, Jesus mostrou por mim e veio aqui sofrer em meu lugar. Não foi
Querido Pai que está nos céus, humildemente estamos aqui para te agradecer por esses momentos do qual passamos juntos meditando na Tua Palavra. Faz com que a mesma possa penetrar em nossas mentes, em nossos corações e possam pôr em prática para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa nossos pecados, aceita com qualidade Teus filhos em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos à TV Cinec. A TV Cinec, fundada por seu atual diretor, Rodolfo